Olá pessoal, estamos de volta. O celular travou, eu não consegui adicionar a nossa convidada, mas agora vai, viu? Ela já enviou o pedido. Boa Olá, boa noite! noite, Luan. Tudo bem? Desculpe, tudo maravilhoso. Que bom ter você aqui. É um Desculpe prazer estar aqui. essa ocorrência, o celular simplesmente travou. Não queria aceitar você e eu clicava, eu tive que reiniciar. A gente tem discutido muito sobre essas questões do ao vivo, não é? O quanto a gente tem que improvisar com o que Sim, vai acaba que acontecendo. por a quantidade de live, a quantidade de gente em casa utilizando esse meio de comunicação acaba congestionando mesmo. Perfeito. Tava antes, né, na primeira vez que eu estava te apresentando, eu estava falando que hoje a gente estava recebendo você. Seja muito bem-vinda para falar sobre saúde do e da trabalhadora, trabalhador, em contextos de pandemia. Você é a nossa convidada da gestão, Catarina Pinheiro, que é psicóloga na SRP 0317187 e faz parte da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho aqui do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Seja muito bem-vinda. Existe aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só uma interrogação aqui embaixo que eu depois faço. Aí fica a seu critério, se você prefere um bloco de perguntas, ou se você prefere seguir, ou às vezes perguntar se tem alguma, certo? Muito Certo? Vamos fazer o obrigado por estar seguinte. aqui. De nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou falando e conforme as pessoas, se você vê que estão surgindo algumas dúvidas ou dúvidas subsequentes, você pode me interromper, não tem problema nenhum, não. Não se preocupe com isso, certo? Perfeito. Certo, se você puder antes falar do seu lugar de fala, Sim, certo? ok. Hoje eu faço parte, como o Luan já trouxe, da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, do CIP 03, onde a conselheira é a Carolina Fonseca. Hoje a gente faz um trabalho voltado para o entendimento e a explanação da psicologia organizacional aqui na Bahia, certo? E a gente traz um recorte muito nosso e queremos trazer esse recorte muito para a população da Bahia também, que é pensar a psicologia organizacional do trabalho dentro da ótica da diversidade. Então, como é que a gente pode pensar a diversidade, as relações étnico-raciais, as questões culturais, questões de gênero dentro da psicologia organizacional e do trabalho, que muitas vezes nós ficamos fechados para olhar essas questões dentro desse campo de atuação da psicologia. Então, hoje eu faço a fala deste lugar de fala, a convite, como você trouxe, da gestão, e espero que gostem. Obrigado. Nada, bom. E aí, vamos lá. Quando eu trago saúde do trabalhador, e principalmente nesse momento de pandemia, eu gosto sempre de trazer uma reflexão que Bauman já traz para a gente há muitos anos atrás, que é a reflexão de que o homem ele consegue modificar a sociedade e a sociedade, em troca, também modifica o homem. E é exatamente esse momento de modificação, de transformação que a gente vem vivendo com a pandemia. Hoje, a nossa sociedade se vê em isolamento, distanciamento social, em momento de quarentena, sendo modificada pela sociedade, modificando ela também. Então, quando a gente se depara nesse contexto, a gente começa a pensar as relações de trabalho também sendo modificadas. Então, a gente começa a pensar nessa saúde do trabalhador frente às novas questões do trabalho que foram implantadas a partir da pandemia. Então, a gente, quando olha para a saúde do trabalhador, a gente tem que ter a reflexão sobre o adoecimento psíquico nesse contexto, quanto aos trabalhadores que hoje estão em trabalho home office, porque muitos não conseguiram o afastamento, as férias, e estão dentro das suas casas trabalhando como se estivessem
no seu trabalho, no seu local original de trabalho. E temos o contexto mais comercial ou do comércio em se adaptar, os empresários, empreendedores em se adaptar ao comércio online. Então, a gente tem esses dois vieses que acabam trazendo um sofrimento psíquico para esse trabalhador. O segundo viés de trabalho online para as empresas, para os empreendedores, acaba trazendo uma sensação de incerteza, um sentimento de angústia, muitas vezes por não saber ou ainda não ter se adaptado a esse meio de trabalho online, porque a gente sabe que nós mais jovens já atuávamos ou já tínhamos mais contato com as tecnologias, mas a gente vê várias empresas que ainda não tinham entrado nesse âmbito tecnológico. Então, como fica esse trabalhador, certo? Esse prestador de serviço dessas empresas, esses funcionários dessas empresas, em que esse comércio, esse local, deixa de prestar o serviço presencial e passa a prestar um serviço online, onde esse número de trabalhadores desse local precisa ser reduzido, claro, por conta de uma saúde, de uma questão de saúde inquestionável, mas precisa ser reduzido. E a gente precisa ter o olhar de cuidado, de empatia e de acolhimento para pensar como está a saúde mental desses funcionários que, quando afastados desses serviços, precisam pensar: nossa, e agora? Como é que eu vou manter a minha família? Como é que eu vou gerar o sustento? Como é que eu vou trazer a alimentação para casa? O que pode gerar também índices de ansiedade, crises de ansiedade, junto com as angústias e as incertezas nesse momento. E aí a gente vai agora para o segundo viés, que é o viés do home office. As grandes empresas, ou empresas de médio, até muitas de pequeno porte também, adotaram essa estratégia para não dispensar os funcionários em meio a essa pandemia, entendendo que eles também precisam ter o seu meio de sustento dentro desse momento que estamos vivendo. E aí vamos lá. Hoje, o trabalho home office, ele acaba substituindo um pouco o trabalho lá na organização, mas veja só, quando a gente sai do contexto da organização, da empresa, das quatro paredes da organização, onde aquele funcionário, quer queira, quer não, está ali no seu local de trabalho, podendo o máximo possível controlar as suas variáveis de trabalho, sem nenhuma influência do ambiente de casa, esse trabalho ganha outros vieses adoecedores, obviamente, mas não tem vieses adoecedores do ambiente de casa. E aí vamos pensar nessa nova constituição do trabalho home office. Você está em casa, você precisa dividir o espaço da sua casa com outras pessoas, claro, para as pessoas que não moram sozinhas. Então, provavelmente você vai ter um companheiro ou uma companheira ou outra pessoa que more com você que também pode estar trabalhando home office. Você pode ser uma mãe. E aí vamos falar de diversidade pensando na mulher em home office. Você é mãe, mantenedora do lar ou não, você tem que cuidar do seu filho, você tem que arrumar a casa, porque para nós foi imposto isso em sociedade. Você tem que dar conta de tudo isso e, por estar trabalhando em home office, ainda tem que dar conta do trabalho que você traz para casa, do seu home office. Então, isso também gera bastante angústia, bastante incerteza e principalmente a ansiedade, quando a gente fala em saúde mental nesse momento, porque o trabalhador em home office, ele começa a pensar: nossa, quando é que essa situação vai acabar? Quando esse período de isolamento, distanciamento vai acabar, para eu poder trabalhar no meu local de fato de origem de trabalho, certo? Começa-se a pensar em questões e eu trago muito, quando eu paro para pensar sobre saúde mental nesse contexto de pandemia, o chamado síndrome do eu produtivo.
Hoje, com as mídias, a gente está sempre a todo momento bebendo várias informações e a gente é colocado a produzir a todo momento. Isso é natural do ser humano, produzir. Mas a gente tem que entender também que há um momento em que a gente precisa desacelerar. E talvez para alguns, se não para todos, esse seja um momento da gente produzir, mas também um momento de desacelerar. A gente pode produzir desacelerando também. E a gente precisa entender isso para não cair, neste momento, em um adoecimento psíquico advindo do trabalho home office, certo? Então, a gente precisa entender que, mesmo que em home office a gente precisa atender essas demandas, mas a gente não pode deixar que essa síndrome do eu produtivo, estou em casa e não posso deixar de produzir, ou seja, mesmo que eu não esteja em trabalho home office, mas tem 50 cursos disponíveis online, eu tenho tempo agora, teoricamente, né, eu tenho que fazer todos, ou eu tenho que ocupar meu tempo obrigatoriamente com alguma coisa. Não necessariamente precisa ser dessa forma. A gente não precisa, nesse momento, se cobrar tanto para mostrarmos que estamos sendo produtivos. Então, talvez esse seja o momento de desacelerar e a gente precisa entender isso justamente para, como eu disse, não entrar em um sofrimento psíquico. Dentro desses dois vieses, e falando da saúde dos trabalhadores também, eu gosto de deixar o recorte para que a gente pense na diversidade, obviamente, porque não tem como eu não falar de diversidade, estando na Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho. Eu gosto de trazer o recorte para a gente refletir sobre não só a empatia e o cuidado com os profissionais de saúde, com outros profissionais também que estão à frente dessa batalha contra a pandemia, e eu trago uma reflexão. Veja que hoje se vê muito o clamor e chamando-se para o cuidado da saúde mental dos profissionais, daqueles profissionais que estão à frente, mas que têm das profissões aquelas já tidas como as profissões mais de elite. A medicina, um pouco da enfermagem, certo? Mas a gente não vê muito a gente falar do cuidado, do empoderamento do profissional, das profissões que estão ali na área de saúde, mas são um pouco sociais, como nós psicólogos, que estamos aí hoje travando uma luta contra não, mas para fornecermos a nossa atuação de forma ética dentro dos vieses que temos, e estamos sendo requisitados e muitas vezes não temos o olhar de cuidado para nós, certo? Por uma construção social, por uma construção cultural. Pensemos também e vamos refletir nos profissionais que trazem na sua história traços de diversidade, muitas vezes excluídas pela sociedade. Então, vamos pensar no preto, certo? O preto à margem, vamos pensar nas pessoas, nos PCDs, vamos pensar nas pessoas LGBTQ e mais, como essas pessoas, nesse momento, à frente dessa batalha, estão recebendo também cuidados. Então, a gente precisa, a todo momento, ter esse viés de acolhimento, não só para os médicos, não só para os enfermeiros, mas para os assistentes sociais, para os psicólogos, para os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, as pessoas, os sanitaristas, certo? A gente precisa ter esse olhar empático também para essas pessoas. Isso também é um viés de diversidade em saúde do trabalhador. E assim, como eu falei, a gente precisa ter o cuidado de não cair no erro, e eu não gosto de trazer tanto como erro, mas agora me fugiu a palavra, mas de não cair na questão de adoecer tentando produzir neste momento em que precisamos desacelerar. A gente precisa ter cuidado e prestar atenção sempre nos sinais e sintomas de adoecimento nesse momento. Perfeito. Você quer ouvir algum bloco de perguntas? Pode fazer as Pode? perguntas. Então, pessoal, é só ir mandando. Mandaram algumas aqui. Na verdade, primeiro elogiaram sua excelente fala, né? Vários comentários de Que bom, riquíssimas obrigada. colocações. O quanto a tecnologia avançou, não é? E aí tem a seguinte pergunta.
Gostaria de saber como a psicóloga organizacional pode auxiliar os profissionais nesse contexto de pandemia. Pronto. Quando a gente está atuando como psicólogo organizacional em algumas dessas instituições, a gente sai um pouco da atuação voltada à saúde e vai mais para a atuação de gestão. A gente vai fazer a gestão dessas pessoas. Então, a gente pode auxiliar fazendo a gestão dos conflitos. Porque, pensem, profissionais de saúde nesse contexto, com muita pressão, bastante estresse, nível de estresse altíssimo, os conflitos começam a surgir. E estamos lá como profissionais organizacionais, psicólogos organizacionais, para fazer essa gestão de conflitos, certo? Obviamente que um acolhimento pontual, porque quanto profissionais da organizacional, nós como psicólogos não podemos fazer atendimentos clínicos, nem acompanhamentos clínicos, mas um acolhimento pontual daquele sofrimento, daquele conflito naquele momento e aquela gestão de conflito. É por meio da ferramenta estratégica de gestão de conflito que a gente atua nesses momentos de crise. Perfeito. Mais uma vez, muitos elogios da sua maravilhosa explanação. E aí tem uma seguinte questão, um exemplo. Estão relatando aqui que de situações de pessoas que trabalham em instituições financeiras, que está uma cobrança excessiva por metas nesse tempo, né? Expondo as colaboradoras e os colaboradores para não perder o emprego. Aí Quando falaram sobre isso. Sim, um exemplo. Assim, essa ótica da situação, eu, claro, obviamente, precisaria entender um pouco mais como isso está funcionando, mas quando a gente para analisar esse relato superficial, é entendido que a gente está num momento de crise, ela ou eles estão em home office e estão sendo exigidos para as metas continuarem lá em cima. Isso é um indicador de assédio, certo? E como a Carolina Fonseca trouxe na live que ela fez anteriormente sobre assédio, a gente precisa estar atento para os pequenos sinais de assédio, porque um assediador dentro da organização, seja um chefe, seja um coordenador, seja um colega de trabalho, ele não vai demonstrar, ou até vai, mas na maioria das vezes não vai demonstrar que ele está praticando assédio. O assédio ele vai vir camuflado. Nesse momento, esse assédio pode estar camuflado dentro da produtividade que você precisa ou tem que obrigatoriamente atingir, colocando você em uma situação de ameaça de ou atinge a meta nesse momento, ou você vai perder o seu emprego. E aí você passa por um sofrimento psíquico, porque neste momento, em qualquer outro, você precisa da renda que aquele seu trabalho te dá. Então, você passa por esse sofrimento e essa pressão de atender a essa demanda obrigatoriamente imposta a você dentro desse trabalho. Perfeito. Aí, linkando com isso, algumas pessoas questionaram aqui se, por exemplo, eu acho que você já contemplou na sua fala, essa necessidade de produção pode desencadear sintomas, indícios de patologias laborais. Sim, com certeza. E é um âmbito que eu adoro tratar. Eu sou apaixonada pelas síndromes e as patologias de trabalho. A gente tem algumas mais corriqueiras que acabam sendo desencadeadas por esses momentos. A primeira delas é o estresse ocupacional, que advém do estresse, e os sinais e sintomas são parecidos, só que estão ligados ao local de trabalho. Prestem atenção, porque quando o local de trabalho passa a ser a sua casa, quando em home office, os sinais e sintomas do estresse ocupacional podem acabar sendo camuflados e passando despercebidos, ao ponto da gente chegar ao segundo nível. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim, espero que sim, da síndrome de Burnout ou Burnout, como vocês preferirem falar, certo? É o staff. É você passar por vários estímulos de estresse que você acaba entrando em processo de staff, de improdutividade, e não improdutividade de não querer produzir. É improdutividade de você querer produzir e não conseguir produzir. Você não tem mais energias para lutar contra
os estímulos estressores, você não tem mais força para lidar, você não tem mais gatilho, você não tem mais energia, você entra em um processo de staff dentro do seu local de trabalho, seja em home office, seja no trabalho, no seu local de trabalho de origem, certo? Outros transtornos também, como o estresse natural, a depressão, também podem advir desse contexto. Lembrando que antes da pandemia, muitos de nós já poderiam apresentar sinais e sintomas de algumas pequenas patologias, de alguns transtornos, mas ainda não tinham ficado tão evidentes. E aí, com essa transformação, esses transtornos, essas patologias podem se tornar evidentes, podem apresentar sinais e sintomas mais críticos, e aí o adequado é que a gente parta para a procura da terapia online, que vai ser o próximo tema. Perfeito. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre o que é a psicologia organizacional, mais precisamente você compreende por esse processo de férias compulsórias, né? Tá. As servidoras. Sim. Bom, eu vou dar uma opinião própria, certo? Porque hoje eu estou de férias compulsórias. Olhando dos dois lados, porque acaba que nós, psicólogos organizacionais, precisamos olhar obrigatoriamente os dois lados da moeda, tanto do trabalhador quanto da empresa, acaba que sendo, para que nenhum dos dois âmbitos perca tanto com essa situação, a melhor escolha. Desde que a gente compreenda, tanto eu quanto qualquer pessoa em férias compulsórias. Tá me ouvindo, Luan? Travou aí para Deu uma você? pequena travada, mas voltamos. Travou rápido, Tá. mas voltamos. Os dois lados, a gente precisa, como eu estava dizendo, olhar os dois lados da moeda, desde que a gente compreenda que para os dois lados vão ter prejuízos, certo? Para os dois lados vão ter prejuízo e para os dois lados vão ter ganhos. Desde que o funcionário não perder o seu emprego e entrar de férias e ainda ter uma mínima renda, desde da empresa não perder o seu profissional, aquele profissional em que ele investiu em treinamentos, investiu em preparação, investiu em toda a ambientação dentro daquela empresa, vai ter que gerar custos para a contratação de outros. Então, a empresa, ao oferecer férias compulsórias, está garantindo aquela mão de obra especializada para o trabalho e o trabalhador está garantindo não perder o seu local de trabalho naquele momento. Então, quando a gente analisa dentro do viés de psicologia organizacional, a gente acaba tendo que olhar desta forma, tá? Isso é uma leitura minha, os dois lados da moeda. Perfeito. Estavam aqui perguntando também sobre como fica assim, esse processo de trabalhar o estresse ocupacional, o estresse da trabalhadora. Inclusive, fizeram essa pergunta de um modo amplo e como seriam esse acolhimento, né, essas questões de estresses provenientes de profissionais que estão na linha de frente, né, de acolher a Covid-19 nos ambientes hospitalares. Sim. Como eu falei um pouco sobre os profissionais anteriormente que estão nessa linha de frente, o quanto a pressão nesse momento, o lidar com a vida por um fio nesse momento acaba trazendo pressão, ansiedade e estresse nesse momento. E também falei um pouco sobre os profissionais que estão em home office. O estresse, ele é inerente do ser humano. A todo momento, a gente vai ter situações que vão causar estresse para nós. O que a gente não pode deixar é que esse estresse nos paralise. E ao tempo em que a gente percebe que esse estresse está nos paralisando, ou que a gente já não tem mais estratégias para continuar produzindo com ele, ou convivendo com ele, esse é o momento de procurar um acompanhamento psicológico. E aí vem de diversas formas. Vem de diversas formas a partir do psicólogo voluntário
frente em frente também, ou enfrentando essa batalha junto com os profissionais de saúde. Hoje a gente tem diversos profissionais prestando esse serviço de forma voluntária. A gente tem a possibilidade, habilitada pelo o Conselho de Psicologia, de nós prestarmos os serviços online, claro, e aproveito a brecha para que a gente sempre se atente à forma de divulgar esse trabalho de forma ética e que a gente sempre se atente, quanto profissional, à forma como vamos divulgar os nossos serviços, sempre lendo muito bem as resoluções, porque infelizmente eu ainda pego uma ou outra divulgação que foge dos nossos princípios éticos. Mas voltando, nós precisamos estar atuantes dessa forma, de forma voluntária, em atendimentos online e oferecendo esse acolhimento, mesmo que online. Muitas vezes a gente acaba acreditando que online não vai ter aquele contato, não vai ter aquela troca, não vai acolher da forma como deveria, mas nesse momento o mínimo de acolhimento, o mínimo de empatia e sensibilidade que a gente consegue passar já consegue confortar tanto os profissionais de saúde que estão à frente, quanto os profissionais que estão trabalhando em home office. Perfeito. Existem outras perguntas aqui que a gente vai fazendo ao decorrer. Eu só queria reforçar um aspecto que a gestão, né, o 16º plenário do CRP03 vem fazendo em relação a esse processo, né? Muito que foi endossado na fala do Renan, o quanto é importante nós, psicólogas e psicólogos, estamos inseridos nas políticas públicas, não é? Que devem ser efetivados esses serviços. De um modo geral, alguns profissionais saíram divulgando, né, o trabalho, a gente acompanhou enquanto conselho. A gente, por exemplo, teve pessoas que, quando a gente emitiu a nota sobre atendimento voluntário, vieram escrever para a nossa gestão perguntando como é que eu estou acolhendo adolescentes e vocês proíbem esse tipo de acolhimento. Aí, quando a gente vai verificar o código de ética, a resolução, como é que você acolhe adolescentes numa linha telefônica sem autorização prévia de pelo menos um dos responsáveis? Então, a gente tem que estar atento às normativas. Aí, o cuidado é muito para que a gente não produza o aviltamento da psicologia, não é? Porque a gente começa a produzir diversos serviços gratuitos, entendendo que esses serviços voluntários eles não precisam ter o rigor ético. Então, tem toda uma normativa, né, da questão de como vai ser configurada a sessão, os registros, não é? Enquanto o que eu produzo, o cadastro para atender online, que você submeta nesse seu cadastro o que é que você vai fazer, quais são as estratégias, as ferramentas que você vai usar, certo? Porque diante desse processo de crise, a gente começa a querer acolher a todos e todos. Será que a gente tem capacidade pessoal, profissional, técnica e teórica para isso também? Essas reflexões que são muito importantes. Com certeza, e contribuindo com a sua fala também, Luan, a gente vem de uma luta muito grande e de muitos anos pela valorização da nossa profissão, e acaba que, se a gente não domina o nosso código de ética, as resoluções da nossa profissão, e acaba prestando o serviço ou divulgando e oferecendo o serviço de qualquer jeito, sem conhecer essas resoluções, a gente acaba que banaliza a nossa profissão. E aí a gente acaba causando sofrimento psíquico em profissionais de psicologia, certo? É uma cadeia onde a gente acaba tendo um determinado comportamento que vai gerar sofrimento psíquico em outras pessoas, ao tempo em que a nossa função é o cuidado. Perfeito, obrigado pelas ricas contribuições. Algumas pessoas estão perguntando aqui, não é? Chegaram algumas perguntas novas. Assim, se no final você pode deixar o seu contato, né, para vocês trocarem alguns diálogos. Algumas psicólogas pediram aqui e falaram: sou psicóloga especialista em saúde das trabalhadoras e vejo que meus colegas de trabalho estão cansados, né, estressados, fadigados nesse momento. Quais estratégias a gente, quanto psicóloga organizacional, pode fazer? Ótimo, ótimo. O que é que vem acontecendo? As pessoas que estão à frente, elas estão pegando
horas e horas de plantão. Tem médicos com 24, com 48 horas de plantão sem descansar. E o nosso corpo, o nosso organismo, por mais que ele seja autônomo, ele precisa de um momento para descanso e para relaxamento. Então, o ideal neste momento é que o momento em que esses profissionais estiverem entre um plantão e outro, que não estejam em casa, estejam no local de trabalho, a gente consiga trabalhar o relaxamento, certo? O desligar, eu acredito que seja meio que impossível estar na linha de frente, conseguir se desligar desses momentos, mas é a gente proporcionar para esses sujeitos o relaxamento por meio do desligamento dessas situações, isso de forma mental mesmo, seja propiciando um ambiente mais acolhedor para o sono, para o descanso, seja usando algumas técnicas como da Gestalt, algumas estratégias mesmo, técnicas de relaxamento, de respiração também podem ser utilizadas nesse momento para que os índices de estresse, os índices de pressão, irritabilidade diminuam e esse sujeito consiga aproveitar da melhor forma esse tempo que ele tem de descanso entre um plantão e outro. É a melhor forma que a gente tem de poder contribuir com esses profissionais. Perfeito. Então, gente, a gente encerra o bloco de perguntas devido ao tempo. Tem uma pergunta assim que você já trouxe na sua fala, mas como é uma dúvida recorrente, a gente pode novamente, né, falar. A pessoa perguntou se a psicóloga organizacional pode fazer algum acompanhamento psicológico dentro da organização. Chegou mais uma pergunta que eu faço para... Pode falar. É importante, e de fato, essa pergunta é importante, a gente está batendo sempre na tecla. Não, a gente não pode fazer nenhum tipo de acompanhamento psicológico, terapêutico dentro da organização. Assim como o profissional, um psicólogo escolar não pode, e outros psicólogos de outras áreas também não podem. O nosso acompanhamento dentro da organização, dentro dos recursos humanos, é expressamente para fazer um acolhimento pontual e, a partir disso, fazer o encaminhamento para outro profissional lidar com essa demanda. Essa é a nossa função quanto a sofrimento psíquico dentro da organização. Claro que a gente vai estar lá na organização para atender a diversas outras demandas, como desempenho dos profissionais, gestão de conflitos, como eu já mencionei aqui, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas a atividade de acompanhamento terapêutico dentro da organização a gente não faz, a gente não pode. O nosso código de ética não permite, tá? Perfeito. Obrigado por toda a sua fala, altamente qualificada, né? Tirou várias dúvidas da Obrigada. gente, das angústias que estão sendo produzidas nesse tempo, não é? Então, em nome do 16º plenário, nós queremos agradecer a sua contribuição na Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho e pela sua fala aqui hoje. Então, a gente abre um espaço para você fazer o encerramento, se puder deixar o seu contato, né? Que algumas pessoas pediram contato profissional. Tem a questão também, acho que o Instagram mostra aqui em cima, né? A sua Sim, conta, sim, né? Lá tem sim. dados, né? Sim. Dos seus contatos. E uma coisa que eu preciso lembrar é que hoje a gente começou a fazer alguns testes, então esse vídeo ele vai ser baixado e vai ser postado no nosso canal do Ah, YouTube. Então, aí, ótimo, que para a ótimo. gente poder acessar depois para tirar todas as dúvidas. Então, seja muito bem-vinda Sim, sim. em breve de Eu novo. gostaria de agradecer. Ah, sim, é só convidar que estarei aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Luan, a gestão pelo convite, pelo espaço também de fala, a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho que me proporcionou esse momento. Como você mesmo disse, eu não vou ocupar o nosso tempo deixando os meus contatos, justamente porque aqui em cima vocês encontram o meu Instagram profissional. Lá no meu Instagram vocês têm acesso tanto ao meu WhatsApp quanto ao meu e-mail. Não tem problema vocês mandarem dúvidas ou fazerem contato comigo por WhatsApp, não tem problema nenhum. Só entrar lá, acessar. Quem gostar do conteúdo pode seguir também. E os e-mails vocês podem mandar, não tem problema, que a gente troca figurinhas com certeza.
Obrigado, obrigado. Então, eu fui ver que tinha chegado mais perguntas, mas só chuvas de elogios pela sua fala, o Obrigada. quanto foi maravilhosa. O pessoal dando feedback Luan, aqui. deixa eu só fazer um Sim, convite rapidinho. sim, sim, perfeito. Pessoal, eu gostaria, por favor, e agradecer ao Luan de deixar eu fazer esse convite, mais um, para que os interessados se inscrevam para participar da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, tendo em vista o recorte que eu trouxe aqui na live no início, qual é o nosso direcionamento, nosso campo de estudo, qual é o nosso atual material de estudo. Então, fica aqui o meu convite para quem tiver interesse, que for de Salvador, ou até de outras regiões, porque eu sou uma pessoa itinerante, então eu também gosto de fazer convites para as pessoas que estão nas cidades circunvizinhas de Salvador. Quem quiser participar, estaremos de braços abertos. Pronto, não vou ocupar mais o tempo. Perfeito. Então, gente, conheçam a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, como nossa colega traz, né? E as comissões temáticas, que cada uma entende que, olha, eu gosto desse tema, eu quero aprender mais sobre isso. Então, a gente constrói, a gente produz muitas coisas para a nossa categoria. Então, é algo em construção coletiva, onde você tem voz e voto nessa construção. Certo? Eu vou agradecer imensamente a Catarina mais uma vez pela presença. Aí a gente está fazendo nas questões assim, gente. Eu vou encerrar essa live agora para a gente poder ter o vídeo só dela depois, não é? Pra não. E aí a gente volta de novo ao vivo, que a gente vai receber a Catiana para falar sobre o atendimento psicológico online, um bate-papo. Vou convidar você a assistir. Catarina desligou, gente. Ela mesma saiu. Obrigado, viu? Vamos encerrar aqui.